O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, disse hoje, agora há pouco, que não endossa atos que incitam à violência. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais explicando o voto a favor da condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira. O parlamentar foi julgado, lembrando, por ter ameaçado ministros do STF em vídeos publicados nas redes sociais. Para analisar, então, essa condenação, vamos conversar agora com o jurista, professor e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Maierovitch. Professor, muito obrigada por participar com a gente aqui na CNN Brasil. Bem-vindo. Bom dia, Muriel. Bom dia, Kenzo. Bom dia a todos. Professor... Olha, eu gostaria... Opa. Oi. Vou começar, então, te perguntando antes, professor. Desculpe te interromper. Gostaria de falar com você justamente sobre esse julgamento que mostrou, particularmente, um ponto específico que é a imunidade parlamentar. A gente sabe que ela existe, que ela está aí, mas a imunidade parlamentar tem limites, não é? Não é vale tudo. Eu gostaria, Muriel, de destacar 3 pontos. O primeiro com relação ao mérito, ao merecimento dessas condenações. Efetivamente, as 2 condenações eram mesmo de rigor, ficaram bem provadas, escancaradas. Existiram essas 2 condutas típicas, criminais. Agora, a ressaltar que durante o julgamento foi bem enfrentada, muito bem enfrentada a questão da imunidade, que, como eu disse, não é, atenção, não é vale tudo, não é pode tudo. Foi enfrentada a questão da liberdade de expressão, que também não é sinal verde para golpismo, para violência, para se atentar à Constituição, para incitar contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Agora, se aplicou também muito bem a transposição da Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. Existem tipos de defesa do Estado e da sociedade que saíram, sim, da Lei de Segurança Nacional, mas migraram, atenção, migraram para o Código Penal. Isso o Supremo decidiu bem. Agora, 2 pontos que incomodam. O primeiro dos pontos é o excesso das penas, os excessos da sanção. Ficou muito visível para operadores de direito que a pena foi mal dosada, foi exagerada e se calcou a mão numa espécie de vingança e de aviso a bolsonaristas furiosos e de raiz, no sentido de que essas penas levaram, por se calcar a mão, se pesar a mão, a mais de 8 anos, o que significa se forçou a mão para se botar na cadeia, para se ter prisão fechada. Não era para tanto, até porque, e isso não foi considerado, o ministro Moraes tratorou, ou seja, não considerou que o réu, embora de maus antecedentes, basta ver sua vida anteacta na corporação, mas ele é primário, é tecnicamente primário, e mais, existe na lei, e está escrito com todas as letras, que a confissão que o deputado réu confessou é atenuante da pena. Então, isso foi muito mal colocado. Eu gostaria de observar também, rapidamente, 2 outros pontos. O comportamento dos 2 ministros indicados e que são camimesa do Bolsonaro, são filo-bolsonaristas, até, para dizer no popular, bolsonaristas de carteirinha. O ministro Cássio Nunes Marques não corou ao absolver, achando que as expressões chulas eram impróprias, mas não houve nenhuma violação à lei penal, à lei criminal. Tudo não passou do quê? De liberdade de expressão com excesso de linguagem. Ora, convenhamos, isso também é forçar a mão, isso também é
julgar de maneira absolutamente equivocada. O segundo ponto, que gera intranquilidade, diz respeito ao mais novo ministro, aquele que o Bolsonaro chamou ele de evangélico por demais, ou seja, o André Mendonça. O que ele fez? Ele ficou com o pé no barco para agradar o Supremo Tribunal Federal, pois entendeu que houve ofensas ao tribunal que ele integra e aos ministros, seus pares. Fez uma média, ficou com o pé no barco do Supremo e colocou o outro pé no barco do Bolsonaro, a dizer que outros crimes não ocorreram, só aquele. E fixava uma pena baixíssima e teve vergonha e se omitiu porque não falou que aquela pena levava a regime aberto. Essas são as observações aí que faço nesse primeiro momento. Professor, Kenzo agora falando, professor, o senhor fez uma crítica à pena que foi estabelecida pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi de 8 anos e 9 meses, falou que foi uma pena muito forte, muito grande, né? E agora falou que foi uma pena bastante branda e que um dos ministros que divergiu em relação à pena, o único ministro, na verdade, que divergiu em relação à pena foi o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que disse que a pena deveria ser menor, de 2 anos e 4 meses, sendo cumpridos em regime inicialmente abertos. Qual seria, então, na sua avaliação, professor, essa pena que não fosse tão branda, como o senhor está falando aí do ministro André Mendonça, mas que não fosse também tão pesada quanto foi imputada pelo ministro Alexandre de Moraes? Olha, seria a pena adequada aquela que leva, atenção, que levaria a um regime semi-aberto, ou seja, uma pena pouco superior a 4 anos, tendo em vista esses 2 delitos e a continuação delitiva. Mas se chegar a 8 anos e 9 meses, foi forçar a mão para se entrar num regime fechado. Além disso, e de forçar a mão, porque, Kenzo, vamos ver um pano de fundo. O que tanto em regime semiaberto, o que leva a isso? Leva à imediata cassação do mandato. Quer dizer, depois do trânsito em julgado, cassa-se o mandato. Leva mais ao quê? A suspensão de direitos políticos, que significa votar e ser votado. Então, as pretensões do réu deputado, quer de ser senador ou de deputado, também foram perdidas. E mais do que isso, essa suspensão de direitos políticos, e ficou pela maioria dita, que só vai acabar quando terminado o cumprimento da pena, ou seja, 8 anos e 9 meses. Então, todo esse quadro precisa ser considerado e atacado com temperança. O que houve com relação ao mérito, certíssimo. Decisão perfeita, análise correta de provas, de questões jurídicas. Agora, a pena revelou que existia aí um sentimento muito forte. E também acho um recado para esses bolsonaristas furiosos. Olha, vamos parar, que aqui não é brincadeira, usando uma expressão popular. Professor, outro pode concluir, por favor. Só lembrando que essa postura dúbia desse novo ministro Mendonça, veja, que ainda bem que ele tomou uma postura laica e não ele que é uma postura religiosa, porque se tomasse a postura religiosa, lembraria, e seria bom para o julgamento, que não se deve servir a 2 senhores. Ele serviu ao Supremo e ao bolsonarismo, com um pé em cada barco. Professor, a Basília Rodrigues, nossa analista de política lá de Brasília, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Basília.
Oi, doutor Mairovitch, tudo bem? Muito bom dia. Acho que desde aí a condenação pelo mensalão, a gente conversa muito, né, sobre casos que envolvem diretamente parlamentares, pessoas com foro privilegiado. No caso do Daniel Silveira, me parece que ainda há uma dúvida, né, apesar de não ser uma novidade a condenação de um deputado, ainda há um impasse jurídico aí. Afinal de contas, quem tem a palavra final para decidir pela perda de mandato, né, pelo estágio mesmo, o resultado final de uma condenação do tipo, o Supremo Tribunal Federal ou a Câmara dos Deputados? Olha, Basília, isso é muito bom que você coloca e sempre coloca bem. Nos conhecemos e trocamos o WhatsApp há tantos anos. A questão é uma só. Existe a Constituição e na Constituição tem as fases que competem à Câmara dos Deputados. E tem uma separação. Qual fase competia? E a Câmara manteve a prisão em flagrante, foi chamada a se manifestar. Outra saída para a Câmara, está na Constituição, poderia suspender, atenção, suspender a ação penal, antes do julgamento, suspender a ação penal. Isso passou em branco. E o que compete à Câmara? Compete à Câmara, que não tem nada a ver com o Supremo, a questão administrativa disciplinar. E tem lá um processo administrativo disciplinar por queda, por falta de decoro. Então, existem essas duas situações, mas que são independentes. A prevalecer, atenção, no que toca à competência do Supremo, já que todas as outras amarras foram soltas e foram atendidas no Congresso, é essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu vejo, Basília, é o seguinte, agora, o que vai fazer o deputado que foi condenado? Ele vai inundar o Supremo Tribunal Federal com embargos de declaração. Por quê? Porque ele vai tentar esticar ao máximo para continuar elegível. Porque até o trânsito em julgado, e ainda não aconteceu, e ele vai empurrar isso, ele é elegível, ele é presumidamente inocente. Então, esse é o quadro que vejo Basília, Muriel, Kenzo. Nós conversamos com Walter Mairovitch, jurista, professor e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor, muito obrigada pela participação, como sempre, aqui na CNN. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Um bom feriado.